Torcedor, eu estou preocupado, né, mas vou colocar aqui a síntese da coletiva de Pepa, no qual ele passa a mão demais na cabeça de Luciano Castan, torcedor. E eu fico preocupado também porque o treinador do Operário fala de forma simples como neutralizou o Sport. Veja o que ele fala. Eu fico preocupado porque a gente tem dois jogos ainda, Botafogo e Guarani. Depois da vinheta, bota o hino da máquina, torcedor. Você é Sport, então você veio para o lugar certo. Aqui é seu lugar, se inscreve, dá um like e aperta o sininho. Torcedor, a minha preocupação, ela é pertinente porque o Sport vai ter dois jogos, né, com o Botafogo de Ribeirão Preto e com o Guarani. E Pepa passou a mão demais na cabeça de Luciano Castan e Felipe Ferreira, principalmente Luciano Castan, torcedor. Isso é preocupante. Eu vou falar aqui para vocês, torcedores. Aqui vou colocar ambos falando, coletiva, esses pontos estratégicos, tanto o Pepa como o Rafael, o Guaniz, do Operário. E porque a gente tem jogos tipo, Pepa tem que realmente ver a realidade do sistema defensivo do Sport, né? É porque ele fez muita crítica ao ataque e à criação do Sport, principalmente aos atacantes, mas ele não olhou, na coletiva dele, ele não olhou que o Sport estava levando gol fácil, né? Gol de falha, gol de falta de volantes pegadores, de volante de marcação, de intensidade ali, né? Tava muito frágil entrar na defesa do Sport, porque tanto o Felipe Ferreira quanto o Fabrício Domingues, o Fabrício Domingues porque não é aquele marcador, mas ainda é um guerreiro ali, mas é um jogador que sobe muito, mas o Felipe Ferreira a gente estava precisando de um Julian Fernandes, né? O Julian Fernandes, o argentino que é mais pegador, tem momentos que a gente está precisando de um cara marcador, de um primeiro volante que agrida, que destrua, que intercepte, que dê mais agressividade, que dê mais pressão quando o Sport está defendendo a área do Sport na marcação. Pepa, boa noite. Boa noite. Até pegando um gancho na pergunta do Ricardo, obviamente a gente não acompanha os treinos 100%, né? A gente tem aquele espaço inicial e depois acaba saindo. E mantendo a pergunta em cima do Luciano Castan, quando ele foi sacado da equipe, ele não vinha numa fase muito boa. O Chico assumiu, fez uma boa dupla com o Rafael Thierry, que fez muita falta na partida de hoje. E você coloca o Castan na partida, tendo o Alisson, Cassiano e o Alisson, né, que são os zagueiros destros, aciona o Castan e dá a faixa de capitão para ele. A gente sabe que muitas vezes no futebol tem essa questão de você querer elevar a moral do atleta. O Castan é um cara experiente também, mas eu queria saber de você, como foi o Castan durante a semana? Ele treinou melhor que os companheiros? O porquê da escolha dele? Porque no final da partida a gente viu a reação da torcida com a atuação mais uma vez abaixo do esperado. Eu queria que você fizesse um geral do porquê dessa escolha de um jogador que já não vinha muito bem e hoje comprometeu, na minha opinião. A sua pergunta começou muito bem. Quem está lá somos nós. Ou seja, a decisão é sempre do treinador, a decisão é sempre que nós acompanhamos os treinos, acompanhamos a personalidade, acompanhamos o rendimento. Portanto, se formos a falar em termos de minutagem de jogo, qualquer um dos outros zagueiros está com pouco ritmo competitivo, por tentar jogar muitas vezes a dupla do Thierry com o Chico. Portanto, não é falta de qualidade, não é falta de experiência, é pura e simplesmente uma opção num jogador que tem estado a corresponder muito bem dentro do treino. Portanto, o Sport, quando o Operário foi para cima, eu vou colocar aqui para você uma coisa. O Pepa protegeu, o Pepa não foi, o Pepa que houve um erro, é preocupante, mas é triste dizer isso, mas a escalação de Castan foi uma escalação pessoal, por amizade, não foi técnica, não foi pro mérito, porque Luciano Castan é um zagueiro canhoto que vinha mal, tecnicamente e fisicamente. Por que eu vou colocar ele, se ele já vem assim no lado que ele joga, a perna dele, né? Por que eu vou colocar ele no lugar, no zagueiro do lado direito, né? Já que ele vinha mal na esquerda? Por que eu vou adaptar ele na direita no lugar de Rafael Thierry? Então o cara que ele já vinha mal, então provavelmente ele vai ser pior. Então ele colocou o Luciano Castan ali porque ele jogou com ele no Cruzeiro. Ele foi treinador do Luciano Castan no Cruzeiro. Foi uma questão mais de amizade. A gente comentava aqui com a nossa equipe após a vitória, né, que essa vitória foi
taticamente, ela foi... A postura tática do Operário durante todo o jogo, os 100 minutos do jogo, foi perfeita. É a tua análise também? No primeiro tempo, a gente ficou um pouco afoito, o gol poderia dar tranquilidade, aí a equipe deles vem para uma pressão, um gol cedo, a gente ficou um pouco afoito, dava para ter controlado um pouco mais, eles nos pressionaram bem, tiro de meta, que era a primeira fase da construção. Mas a gente estava conseguindo progredir e ali um pouquinho mais de calma, em alguns momentos estava faltando a gente saltar para pressionar jogadores chaves deles. Aí no segundo tempo eu fiz algumas mudanças, ali, principalmente o posicionamento do Bosquilha e do Diniz, e aí a gente conseguiu neutralizar bem, né? Deu uma equiparada na posse, então sabia que era um jogo para estar posse equilibrada, que a gente tentasse, e a gente tentou jogar, né? Nosso time é muito corajoso, eles são muito corajosos, a gente tenta jogar e era importante pressionar, então a pressão e a posse era o que determinaria, e aí principalmente a eficiência desses momentos, né, do momento que foi um momento crucial ali nos 2 gols, obviamente, mas a gente sofreu pouco no jogo assim, né, a torcida participou bastante, a gente cedeu alguns contra-ataques, mas de uma forma geral a gente estava defensivamente equilibrado e estava conseguindo criar situações de perigo para a equipe deles. Logo no começo do segundo tempo o Daniel teve uma chance, tivemos algumas situações para terminar bem, então, mas a mentalidade, jogamos contra 26 mil pessoas aqui. Porque, eu lhe garanto, porque o Alisson Cassiano, que é direito, com todas as limitações técnicas, mas é o lado dele, é o lado do pé dele, né? Ou então o Alisson do Cuiabá. Então isso aí já foi um erro estratégico. Outro erro é ele não perceber que Felipe Ferreira não tem físico para jogar em alta intensidade na marcação, como primeiro volante, como pegador, como aquele pitbull. Às vezes o Sport é atacado e precisa daquele pitbull, feito o William Fernandes, feito o Fábio Matheus, e o Pepa não tá. A gente às vezes estamos se iludindo pelos erros do sistema defensivo, porque a gente está vivendo muito, o Sport está vivendo muito às custas do brilho individual de Lucas Lima. Muitas vitórias, o Sport não jogou bem no sistema defensivo, não jogou bem, mas Lucas Lima é o brilho na assistência, é o brilho no gol, é o brilho no diferencial, é o brilho na criação, tá? É o brilho, é o cara que cava, puxa a falta, que desequilibra o jogo. Então, Lucas Lima, sabendo disso, o treinador do Operário teve marcação especial em Lucas Lima, teve marcação em Ortiz, principalmente em Lucas Lima. Então acabou o que a gente não vinha muito por mérito de Pepa, não. A gente vinha mais por mérito de Lucas Lima, nas vitórias que o Sport conquistou. Isso é fato. Só a gente, né? Porque Pepa não consegue enxergar que Felipe Ferreira não aguenta domingo, quarta, a mesma intensidade. Não aguenta, né? Já caiu tecnicamente na marcação. Ele não viu que comprometeu demais a ausência de Rafael Thierry, colocando pura amizade, não por mérito, não por profissional, mas pro lado pessoal, o Luciano Castan. Poderia ter colocado o Alisson do Cuiabá ou o Alisson Cassiano, não sendo isso tudo, mas com certeza vem melhor do que o Luciano Castan no setor direito. Isso é fato. Isso a gente viu aqui nos jogos do Sport, né? Pois é. Então, veja também como eu estou preocupado, torcedor, como o Rafael Guainis, treinador do Operário, diz de forma muito simples, ele que já deu em outras declarações, que não almeja acesso não. O objetivo do Operário, a proposta desse ano foi só permanecer na Série B. Veja como não tem ambição, mas mesmo assim ganhou do Sport, né? Pois é, mesmo assim ganhou do Sport. Veja o que ele fala, como ele desenhou taticamente como neutralizar o Sport e como fazer gol no Sport. Ele fala que marcar os Lucas Lima, marcar jogadores jogadores especiais na criação, que é Lucas Lima e Tite Ortiz, eu acredito que seja isso. Marcou o Lucas Lima e marcou o Tite Ortiz, o Sport vai perder a criação, né? E Pepa não tem taticamente, tecnicamente ninguém no banco para suprir, né? Pois é, para mudar essa marcação, não tem como não houve laterais, não houve subida, não houve, perdeu o poder de criação de Lucas Lima e Tite Ortiz, pronto. Aí com ele que ele diz também, tenho que ter posse de bola, vamos ter mais posse de bola e tirar a posse de bola do Sport.
equilibrar a posse de bola. É outra tática que eu fico preocupado que o Botafogo, que é o mesmo nível, o mesmo patamar do Operário, use também coisas simples. E o Guarani também, que é o mesmo equivalente do Operário. Se o Pepa não mudar a concepção de Luciano Castan e de Felipe Ferreira, e de que precisa às vezes de um Julian Fernandes mais marcador no jogo, e um Fábio Matheus mais mordedor em determinado momento do jogo, precisa. Senão fica vulnerável, porque toda vez, depois a gente foi pra frente. Mas foi poucas vezes que o Operário foi pra frente, mas estava aberta, não tinha ali, quando chegava na intermediária, Felipe, meu Deus do céu, Felipe Ferreira, Castan perdido no lado destro, é perdido no lado canhoto, quanto mais no destro, quanto mais no lado direito, perdido no canhoto, quanto mais no direito, né? Então, e eu vejo que o Pepa não consegue enxergar isso. Ele só faz crítica ao ataque. O último passe. Ele quer que o ataque faça gol, levando o gol, né? Até a pergunta dos repórteres lá, esportivos, era da ansiedade. Pô, da ansiedade porque você leva um gol fácil. Ansiedade quando tá 1-1, que o ataque tá tentando criar um time totalmente fechado, recuado, bem marcador, diminuindo espaço, como era o Operário, leva outro gol fácil. Fácil. Aí, pô, vai gerar ansiedade no ataque, já tá com dificuldade, já estão com CK alto, já estão com CK alto, já estão cansados fisicamente os jogadores, porque não tem rodagem, né? Os jogadores são os mesmos ali, os caras que puxam o esporte ali na criação é Lucas Lima e Tite Ortiz, não tem como rodar. O Pedro lá do São Paulo, o menino da base de São Paulo, não tem como rodar. É isso aí, valeu, torcedor do esporte. Boa noite a todos. Concordo com essa leitura. Acima de tudo, a forma como aquilo que aconteceu nos primeiros minutos condicionou-nos muito. Ou seja, foi queimar uma substituição muito cedo, foi um gol sofrido logo nos primeiros minutos, mas tivemos uma atitude, uma entrega, uma pressão muito forte no primeiro tempo. Agora, o que faltou, muito sinceramente, e sendo o mais sintético possível, foi esse discernimento no último terço. Aquele último passo, aquela última decisão, alguma ansiedade que temos de saber lidar com ela. Agora, não foi nada de falta de entrega, não foi falta de correr, não foi falta de atitude, nada disso. Agora, quando estamos muito ligados em termos de pressão, não deixar jogar, a primeira parte tivemos uma atitude incrível, mesmo entrando a perder. Agora principalmente faltou o resto, faltou ter mais calma. Às vezes é mais um segundo, é mais 2 segundos com bola, é para tomar a melhor decisão, para servir melhor o colega.